Shalom. Faltam alguns minutinhos ainda para nós iniciarmos a nossa segunda aula teológica. Enquanto as pessoas vão chegando, estão sendo chamadas, eu gostaria de convidá-los, a fazer algumas reflexões para que as pessoas possam adentrar, participar junto com a gente e, dentro dessa perspectiva de estudo, não perder o raciocínio. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que o nosso propósito é estudar. Nós vamos fazer um estudo, vamos buscar os textos no original e cada um procure assimilar conforme ele achar melhor. O que acontece? Não estamos aqui disputando com as pessoas, não estamos querendo dizer que esse grupo, aquele grupo, esta congregação, aquela congregação, esse movimento ou aquele outro movimento sejam certos ou errados. A ideia não é esta. Nós gostaríamos que vocês entendessem a necessidade de nós termos uma revisão escritural de tudo aquilo que tem sido ensinado para nós. Tenho visto hoje nas redes sociais as pessoas saudando com maior alegria Hag Sameach Shavuot, ou Feliz Festa de Pentecostes. É muito legal isso, é muito bacana. Então eu iniciei uns minutinhos antes para que todos possam participar. Na hora que for 9 horas, em ponto, nós vamos dar início ao nosso estudo para não atrasar muito. É importante que você participe desses estudos para que você não seja alienado com relação ao tempo em que nós estamos vivendo. As profecias bíblicas, elas estão se cumprindo ao pé da letra. Tudo aquilo que foi profetizado desde os dias dos profetas, dos dias de Yeshua e os apóstolos, tem se cumprido. Então é importante que você continue estudando conosco às quintas-feiras. Não vai ser muito longo o estudo de hoje, tá? Eu vou procurar no máximo 35, 40 minutos. Nós sabemos que pedagogicamente mais de 45 minutos as pessoas acabam não assimilando, ok? Então eu gostaria que você prestasse atenção, entendesse o que está realmente acontecendo. E entendesse também esta festa de Pentecostes que nós vamos estudar, vamos falar hoje para vocês. As pessoas têm confundido muito a palavra Pentecostes com pentecostalismo. São coisas diferentes, não tem nada a ver uma coisa com outra. A palavra em hebraico é Shavuot. E foi traduzida para o português, Pentecostes, que vem do grego. A palavra penta é 50. A palavra Pentecostes, de uma forma bem clara, bem objetiva, significa 50 dias. Só isso. Não significa mais do que isso. Não tem nenhuma coisa mágica por trás. Então nós vamos estudar hoje que as pessoas estão confundindo o pentecostalismo religioso com a festa de Pentecostes bíblica e com a festa de Pentecostes registrada em Atos. Então eu gostaria de esperar que mais algumas pessoas adentrassem para o estudo. Nós já chamamos todo mundo. Esse estudo seria interessante que todos participassem para que não cometesse nenhum equívoco, depois não entendesse. Eu
gostaria de chamar a atenção para alguns pontos importantes deste estudo. Nós vamos ler hoje algumas traduções. E você vai ver algumas divergências de tradução. Porque a maioria das pessoas, elas não entendem o que é, como se faz uma tradução. Existe a tradução palavra por palavra. Existe a versão. E a tradução, normalmente, ela é feita de uma forma para que quem vai ler em outro idioma possa entender. A pessoa lê o texto, interpreta o texto e com as suas palavras ele vai colocar na tradução. Então existem muitas divergências nesse aspecto. Pensando nisso, então nós vamos explicar para vocês hoje o porquê de tanta confusão religiosa. Hoje nós estamos com cerca de 50 mil denominações cristãs. 50 mil. Eu não sei como conseguiram achar tanta diferença, mas existe 50 mil. No judaísmo, não é diferente. Existe uma variedade de seitas. O judaísmo ortodoxo, ultra-ortodoxo, liberal, neoliberal, racídico, existe reformista e uma série né? Dentro daqueles que seguem Yeshua existe o judaísmo nazareno, o judaísmo messiânico, existe o grupo dos israelitas. São várias e várias e várias seitas que acreditam que o ponto de vista que ela tem está em harmonia com a Torá. E hoje nós vamos estudar o que a Torá diz e não o que as pessoas ensinam. Eu acredito que você que está me ouvindo queira realmente fazer a vontade do Criador e não do que os homens ensinam. Nós vamos iniciar agora esse estudo. Eu vou convidar você, peço 1 minuto da sua atenção, vou fazer uma oração ao Deus bendito para que o Santo Espírito do Eterno nos ilumine nesse estudo, que você compreenda. Se você tiver dúvidas, depois você manda pergunta para mim que eu respondo. Ok? Vamos inclinar a fronte. Senhor Deus de misericórdia, aqui estão os teus servos, nesta quinta-feira, Senhor, à noite, para estudar a tua palavra, para compreender os teus desígnios. Por isso eu quero te pedir, Senhor, entra em nossas vidas com teu Santo Espírito, abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos olhos, Senhor, para compreender a tua santa e maravilhosa vontade. Amém. Vamos lá. Nós vamos estudar hoje sobre uma festa bíblica chamada Shavuot. Eu vou apresentar a vocês as várias traduções que eu tenho. Esta é uma tradução chamada Torá King James. King James é uma tradução inglesa, né? Se alguém quiser comprar, adquirir uma Torá, eu informo que esta é uma das melhores. Nós vamos também usar a Bíblia Thompson. A Bíblia Thompson é uma boa tradução, de fácil leitura. Nós temos aqui também a Bíblia Judaica Completa. É uma Bíblia razoável. Por que razoável? Porque ele utilizou a versão Almeida, João Ferreira de Almeida, para o português. Não conheço, mas a informação que eu tenho é que a Bíblia Judaica Completa em inglês, ela é muito boa. Mas esta brasileira,
ela peca em alguns detalhes, em algumas situações. Esta aqui é a Bíblia hebraica, utilizada pelo judaísmo ortodoxo. Ela é traduzida pela editora Sefer, que é a tradutora brasileira dos livros judaicos. Esta aqui é a Torá, igual aquela da King James. Igual essa aqui, tá vendo? Essa é a King James. Essa é a Torá traduzida pela Sefer, editora Sefer. Hoje aqui no Brasil, os seguidores do judaísmo têm acompanhado, eles gostam muito dessas duas traduções. Mas antes de iniciarmos o estudo de Shavuot, eu vou fazer uma pequena leitura para vocês verem como que as pessoas pecam na tradução. Eu vou convidar, se você quiser anotar, se você tiver com uma caneta aí, que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 24, versículo 53. Gênesis 24, 53. Esses dias nós estudamos sobre esse assunto, que foi uma das paraxás, né? 24, 53. Presta bem atenção. Quando uma tradução não é feita corretamente, você tem que perceber, você tem que analisar para não ser enganado. Diz assim, ó. E tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão Labão e sua mãe. Não sei se eu consigo mostrar para você. Você está vendo que deste lado está em português e deste lado está em hebraico. Então, nessa tradução está dizendo o seguinte, que foi dado Eliezer, o servo de Abraão, deu vestidos, joias de ouro e de prata para Rebeca como dote. Também deu ricos presentes a seu irmão, que era Labão, e a mãe de Rebeca. Aí você pega a Bíblia judaica completa e você vai ter uma tradução muito parecida com isto. Vamos ler lá. Gênesis 24, 53. Presta bem atenção. Hoje vai ser bem bacana que vocês vão descobrir muitas novidades. Não quero que vocês se cansem, mas que vocês acompanhem o estudo. Diz assim. Cadê? Tô perdido aqui, achei. Então, o servo tirou joias de prata e de ouro e também roupas e deu a Rivca, Rebeca. Ele também deu presentes valiosos a seu irmão e a sua mãe. Ok? Então nós temos duas traduções afirmando que o servo Eliezer de Abraão deu vestidos, ouro e prata para Rebeca e presentes preciosos para Labão, que era o irmão de Rebeca, e para sua mãe. Esta é a Thompson, Bíblia em português, tradução em português, João Ferreira de Almeida. Vamos ver se ela fala a mesma coisa. Então vamos lá, 24, versículo 53. Então tirou o servo joias de prata e joias de ouro, e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Ok? Então nós temos três traduções dizendo a mesma coisa. Ou seja, que o servo Eliezer deu coisas valiosas para Rebeca, Labão e sua mãe.
Agora, eu vou pegar a tradução do judaísmo ortodoxo. E vocês vão dar risada. Eu, quando li, não acreditei. Vamos lá. Gênesis 24, 53. Por que eu estou fazendo isso? Para vocês verem, que as traduções, elas são imprescindíveis para vocês não cometerem equívocos. E diz assim, ó, preste bem atenção. E tirou o servo objetos de prata e objetos de ouro e vestidos, e deu a Rebeca. Até aqui tudo bem. Então o servo deu vestidos, ouro e prata a Rebeca. Agora presta atenção. E frutas deu a seu irmão e a sua mãe. Espera aí. Quer dizer que o Abraão, um homem riquíssimo, mandou seu servo Eliezer ir buscar uma esposa para Isaque e ordenou a ele para dar joias, vestidos para a nora e um cacho de banana para a mãe e para o irmão. Tem coisa errada aí. Esta é a Bíblia hebraica do judaísmo ortodoxo também. Aí nós vamos lá. Presta bem atenção. Vocês vão entender aonde nós vamos chegar. Gênesis 24, 53. E tirou o seu servo objetos de prata e objetos de ouro e vestidos, e deu a Rebeca, e deu frutas a seu irmão e sua mãe. Ou seja, as traduções que o judaísmo messiânico, ortodoxo, nazareno usa, disse isso. As traduções gerais disse ao contrário. Como eu falei para vocês, a Bíblia, a Torá aqui, ela traz em hebraico e português. E quando você faz a conferência, quando eu estou lendo, eu dou uma conferida para ver se realmente é aquilo que está em hebraico. E é justamente aí que mora o problema. Sobre o nosso estudo de hoje. O nosso estudo é sobre uma festa chamada Shavuot, Pentecostes. Hoje, se você tem na sua rede social, seja Instagram, seja Facebook, seja o que for, você vai ver pessoas falando Hag Samer Shavuot, o feliz festa de Pentecostes. Só que eu tenho uma notícia para vocês. Hoje não é Shavuot. Como assim? Porque por um erro de tradução como este, que eu mostrei para vocês agora, no passado, eles erraram na tradução e não quiseram corrigir. Eu já errei muito. E quando eu erro, o que eu faço? Eu vou lá e corrijo. Agora mesmo, eu cometi um erro. E acho que vocês não leem o que eu posto, porque só uma pessoa questionou meu erro. Eu tinha certeza que domingo era dia 30 e domingo é dia 31. E eu coloquei domingo como se fosse dia 30. Ou seja, eu errei. Aí eu fui lá e corrigi. Por quê? Corrigir os erros não é vergonha. Pelo contrário, às vezes a gente comete equívocos. E o que acontece? Todos os seguidores da Bíblia seguiram essa mesma visão judaica de que a contagem para celebrar a festa de Pentecostes seriam 50 dias após a festa de Hamatzot ou de Pães Ázimos. Vou falar só português, para esse negócio de hebraico, senão vai confundir vocês. A festa de Pães Ázimos. Primeiro,
fazendo um parênteses aqui. Eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. Não existe festa de Pêssar ou Páscoa na Bíblia. Não existe. A Páscoa é um sacrifício, chama-se sacrifício de Páscoa, que era o cordeiro. Aquele cordeiro que era separado no 10º dia do primeiro mês. E no 14º dia, esse cordeiro era sacrificado. O sangue desse cordeiro era passado nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte passasse no Egito, o que aconteceria? Quem estivesse naquela casa não morreria. Então esse é o sacrifício de Pêssar e não a festa de Pêssar. Primeira coisa. O que a Bíblia fala é a festa dos pães sem fermento, que começa no dia 15. O que aconteceu? Por tradução errada que nós vamos ler, a maioria dos religiosos começaram a observar esta festa no dia 16 de Abib, que é o dia seguinte ao pães sem fermento. E eles começam a contar os 50 dias a partir do dia 16 de Abib. Por isso que caiu hoje. Mas não é. Vamos estudar a Bíblia, ver o que a Bíblia fala? Abram suas Bíblias. Quem tiver, quem não tiver, anote. E depois você confira. Faça como os bereanos. Porque nós estamos vivendo em dias especiais. Esta pandemia, esta praga que está acontecendo, isso é um sinal profético. E é o princípio que coisas piores hão de vir. E nós temos que estar fortalecidos e ligados no Senhor para podermos resistir. Mas vamos lá. Levíticos 23. Levíticos 23, versículo 21. Neste mesmo dia fareis uma convocação. Esta será para vós uma assembleia santa. E não fareis nenhum trabalho. É lei perpétua para os vossos descendentes, onde quer que habiteis. Que dia se refere a este? É o que nós chamamos a festa das semanas. Versículo 15. Então, anota aí. Levíticos 23, 15. A partir do dia seguinte ao Shabá, sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contarei 7 semanas completas. Então, isso aqui é a orientação bíblica, como nós iríamos descobrir quando era Pentecostes. Por que isso? Porque as demais festas bíblicas, todas elas têm um dia específico no mês. Por exemplo, o primeiro dia do 7º mês é a festa das trombetas. O 10º dia do 7º mês é Yom Kippur. O 15º dia do 7º mês é tabernáculo. O 22º dia do 7º mês é o 8º e último dia de tabernáculos. Só esta festa de Shavuot ou Pentecostes, só ela não tem uma data fixa. Mas como é que nós vamos saber? Está aqui. Versículo 15 de Levíticos 23. A partir do dia seguinte ao Shabat, ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contarei 7 semanas completas.
Eu vou mostrar aqui, vou tentar ver se eu consigo que vocês vejam. Deixa eu ver aqui se dá para ver. Não dá para ver? Eu vou tirar uma fotografia e depois vou colocar no Face, no WhatsApp para vocês. Bem aqui, ó. Em hebraico, fala Shabat. Então guarda aí. Em hebraico está Shabat. A partir do dia seguinte ao Shabat, ao sábado, contarei 50 dias. Pergunta que vale 1 milhão. Qual é o dia seguinte ao sábado? Acertou, mas não vai ganhar. É o domingo. Também conhecido como o primeiro dia da semana. Ou seja, a partir do domingo, conta-se 50 semanas. Aí está aqui. A partir do dia seguinte ao Shabat. Retrocedendo, nesta semana, o que aconteceu? Páscoa. Quando foi isto? Aí você vai para as Escrituras e lá diz que no 10º... Quer ver? Ó, vamos ler aqui. A Páscoa e os pães ázimos. Estamos lendo em Levíticos 23, versículo 4. Esta, pois, são as solenidades de Jeová, as santas assembleias, as quais proclamareis no devido tempo. A Páscoa do Senhor, que se inicia ao entardecer do 14º dia do primeiro mês do ano, e no 15º dia daquele mês começa a festa de Jeová, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comereis os pães ázimos sem fermento. E aí a seguinte festa vai justamente acontecer após, dentro dessa semana, da semana de pães sem fermento, o primeiro sábado que tiver, no domingo seguinte, vai contar-se 50 dias. Por exemplo, hoje foi celebrado, nessa quinta-feira, erroneamente, a festa de Pentecostes. Aí nós temos sábado e domingo, nós temos sexta e sábado. E no domingo que vai ser Pentecostes, nós temos 3 dias. Já aconteceu de ser celebrado com 8 dias de diferença. E já teve anos que teve 30 dias de diferença. Na próxima aula, que nós vamos falar sobre Lua Nova, aí você vai entender por que se errou na data. Seria como você celebrar o seu aniversário num outro dia qualquer. Seria como guardar o Shabat, o sábado, na segunda-feira, na terça, na quarta. Os cristãos que guardam o domingo seria como guardar na segunda, terça, quarta ou quinta. Guardam em dias errados. Por quê? Justamente porque aqui fala Shabat. Na tradução, tanto King James, na Bíblia judaica completa, na Almeida. Só que quando nós vamos para a tradução da Bíblia, Torá, que o judaísmo usa, o que acontece? Nós vamos descobrir que há um erro. Olha só a tradução deles. Levítico, não é Levíticos. 23, está aqui. Versículo 15. Presta bem atenção. Levítico 23, versículo 15. Eu estou lendo a versão que o judaísmo ortodoxo, que o judaísmo messiânico, que o judaísmo nazareno usa. E contareis para vós, desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia que tiverdes trazido o Homer, da movimentação 7 semanas completas. Aí você pega a Bíblia hebraica do judaísmo ortodoxo, que o judaísmo messiânico usa, que os nazarenos usam, e nós vamos ver a mesma situação.
Levítico 23, versículo 15. E contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o homer da movimentação. Na Bíblia ortodoxa, ó, meu dedo tá aqui, quer ver? Ó? Tá vendo? Essa palavra, não dá para ler direitinho, mas depois eu tiro a fotografia e mando. É Shabat, está escrito Shabat aqui. Eles não colocaram na tradução Shabat. Colocaram o dia seguinte. Obviamente, o dia seguinte é o dia 16. Mas no original, em hebraico, diz que é no dia seguinte ao sábado. É por isso que nós temos que ter cuidado quando nós vamos ler as Escrituras Sagradas. Normalmente, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós não prestamos atenção a esses detalhes. O erro está justamente aí, na tradução. Esta tradução que eles estão usando, propositalmente, porque se no hebraico está sábado, por que eles colocaram no dia seguinte ao dia festivo? Qual a intenção disto? Não sabemos. O que nós sabemos é que é um erro e que esse erro vai gerar o que? Uma transgressão. Lá em Ezequiel, no capítulo 20, versículo 20, diz: santificai os meus Shabats, pois servirão de sinal entre mim e vós. O Shabat é um sinal que Deus deu para nós. O pessoal fala de chip, fala de não sei das quantas, inventa tanta história, e a Bíblia tem a resposta. O sinal de Deus é o sábado. Pronto. Se o sinal de Deus é o sábado, o sinal da besta é outro dia qualquer, que não interessa falar aqui agora. Não me interessa nesse aspecto. Voltando para o nosso estudo. Então, irmãos, o que está acontecendo? Por que eles computam errado? Porque eles seguem uma tradução mal feita. Intencionalmente. Porque da mesma forma, isso aqui eu faço questão de fotografar e mandar para vocês. Da mesma forma que na Torá, King James, em hebraico, está a palavra depois do sábado, na Bíblia, na tradução da Torá, do judaísmo ortodoxo, também está no sábado. O que eles mandam fazer? Eles colocam o dia seguinte. Para que vocês entendam ainda mais um pouquinho, em Levíticos 23, ele relata, são 7 festas bíblicas. 7 festas. Estas 7 festas bíblicas, apenas 2 é sábado, que é o 7º dia da semana, e Yom Kippur. As outras 5 festas bíblicas não é Shabat, é um dia de descanso. Não tem as regras do Shabat. Até nós entendermos isso, demorou. Porque em Levíticos 23 diz assim: e será para vocês um dia de descanso. O dia de descanso é apenas um dia de descanso, mas não tem regras específicas como as regras de Shabat. Então, nas 7 festas bíblicas que nós temos, apenas o 7º dia é Shabat e Yom Kippur. As outras 5 não são dia de descanso. Por exemplo, domingo não é um Shabat. É Sukkot ou Pentecostes, aliás, Shavuot ou Pentecostes, mas não é um Shabat, é um dia de descanso. Um dia que você pode acender fogo, você pode fazer as coisas, você não pode fazer trabalho servil, em outras palavras. Mas aí vem a pergunta, e o que eu faço? O que você faz? Começa a estudar como nós estamos fazendo. Nós estamos estudando, estamos aprendendo.
Agora nós vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos lá. Esta festa de Pentecostes, ela é muito importante, por quê? Porque ela marca o início da congregação que Yeshua estabeleceu. Vou começar a fazer a leitura. Eu sei que é muito chato numa live fazer leitura, mas é importante. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo. Presta atenção, como de quê? Guarda essa palavra. As quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitantes judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos cada um em nossa própria língua nativa? Aqui está Pentecostes. Quando Jesus, Yeshua, ressuscitou, 50 dias depois era Shavuot, Pentecostes. E ele ordenou que eles ficassem reunidos. E eles estavam reunidos no mesmo local, celebrando esta festa que nós vamos celebrar domingo. Desde os dias de Moisés, eles celebravam esta festa. E quando eles se reuniram, estavam lá, eis que veio, né, um som. E como se fosse, não foi língua, eles não viram, como se fosse, de repente aquele som deixou atordoado e deu a impressão que era língua de fogo. E aí, eles foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a pregar. Nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas eu aconselho você a ler Atos capítulo 2, o capítulo todo. E você vai ver que havia ali cerca de 70 nações, mais ou menos. Vamos trazer para os nossos dias. Esta festa específica era uma das festas que todos os judeus subiam para Jerusalém. Naquela época, existiam sinagogas dos fariseus. Mas nem todos iam lá, porque não era costume, não era tradição dos judeus frequentarem uma sinagoga, porque hoje a sinagoga ficou muito parecida com a igreja. Mas naquela época não era assim. Os judeus, eles subiam para celebrar as festas bíblicas. As 3 principais festas bíblicas, eles tinham que subir até Jerusalém para celebrar. Era nessa época que levavam os dízimos, as ofertas, e ficavam porque eles moravam distantes, moravam em regiões rurais, não tinham como se reunir. Então, quando era a época das festas, mais ou menos como acontece com a gente. Quando a gente está aqui durante todos os Shabbats, vem sempre aqueles mesmos. Aí quando é festa, aparecem pessoas novas. Porque essas pessoas, às vezes, preferem só nas festas. E o que acontece? Voltando aqui para nós. Shavuot, Pentecostes, eles estavam todos reunidos. E Yeshua disse: ficai
até que do céu sejais revestidos do poder. E foi naquele dia que eles receberam o Espírito Santo. E ali tinham pessoas, vamos imaginar, citar algumas coisas, por exemplo, lá tinha grego, lá tinha romano, lá tinha etíope, lá tinha pardos, tinha medos, tinha babilônios, tinha assírios. Se fosse nos nossos dias, ingleses, portugueses, franceses, chineses, coreanos, moçambicanos, todos os idiomas da terra. Imagina todo aquele povo, cada um com seu idioma. E de repente, se levanta um homem, Pedro, sem instrução alguma, e começa a falar em russo. De repente, Tiago começa a falar em inglês. Simão, ou Judas, irmão de Yeshua, não o Judas o traidor, começa a falar em espanhol. Ou seja, o dom que ele recebeu era um dom idiomático, não era um dom do charabacanta. Hoje as pessoas falam muito aí no charabacanta, né? Rita lava saia, charabacanta com dom de língua. Não tem nada a ver com Pentecostes. Leia na sua Bíblia e você vai entender, você não precisa acreditar em mim. Leia Atos 2. Em Atos 2 é bem claro. Ele fala claramente que as pessoas ouviam em seu próprio idioma. Na verdade, aquele dia eles não tiveram dom de línguas. Eles tiveram dom de ouvido. Vou ler de novo para vocês entenderem melhor. Vamos lá, quer ver? Ó? Presta bem atenção. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. No versículo 6 do capítulo 2. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? O dom de línguas era o dom de língua nativa. Não tinha nenhum charabacanta, Rita lava saia, também tem dom, você falar. Não tinha nada disso. O que houve foi uma grande confusão. Até o ano de 1900, não existe relatos de dom de línguas estranhas. Foi a partir de 1900 que na Rua Azusa, um grupo de ex-escravos, liderados por um pastor, um reverendo chamado Simon, começaram a balbuciar e a usar expressões que não eram inteligíveis. E eles disseram que aquilo era o dom de línguas, mas não era. A tal ponto que o Simon, que era o reverendo responsável, abandonou aquilo. Depois, alguns religiosos acharam interessante e continuaram, e está até nos nossos dias. Mas aí você me pergunta, mas Paulo não fala sobre isso em Coríntios? Paulo fala que se houver dom de línguas, que fale no máximo 2 ou 3, e que haja intérprete. Por que ele fala isso em Corinto? Porque na cidade de Corinto era uma cidade portuária, que vinha gente de todo lugar do mundo. E essas pessoas iam nas congregações dos seguidores de Yeshua. E o indivíduo chegava lá e ele queria contar as maravilhas que Deus havia feito para ele. Ele queria contar as grandes bênçãos que ele tinha recebido. Mas ele não sabia falar o idioma dali. Então era permitido que essas pessoas dessem o seu testemunho entre 2 ou 3, desde que houvesse alguém para interpretar. Por exemplo, nós estamos encerrando essa live, porque ela já está longa, isso não é legal. Mas imagina
Vocês ficariam aí se eu estivesse falando em mandarim, em chinês, em russo? Claro que não. Se na nossa própria língua já é complicado escutar, imagina escutar em outro idioma. Então Paulo orienta que não se falasse mais do que 2 ou 3, mas que tivesse um intérprete. Então apareceu um sujeito lá que tinha vindo da Grécia. E ele falava grego. Lá ninguém falava grego. Aí ele começava a falar em grego, o tradutor dizia, olha, ele está falando isso, isso, isso. Aí vinha um outro que tinha vindo da Etiópia. Ele falava etíope. Aí tinha um tradutor que dizia, olha, ele está falando isso, isso, isso. Isso que era o dom de línguas que foi dado no dia de Pentecostes. Aí o que você diz, mas e o que acontece com essas pessoas que falam em línguas nas igrejas? Uma explicação simples, talvez. Uma caixa d'água. Hoje existe, né, a boia. Então você coloca a boia na água, conforme a caixa vai enchendo, ela faz isso. Aí fecha. Não existia, até não muito tempo atrás, não existia essas boias. Existia um recipiente na caixa que chamava ladrão. Era um cano. Conforme a caixa enchia e começava a vazar, a pessoa ia lá e fechava a água. Ok? Fazia isso. Isso que acontecia. A pessoa está numa igreja e ela fica emocionada com os hinos, com a palavra. E ela não consegue, a emoção é tão grande que o cérebro dela dá um nó. E ela começa a pronunciar palavras sem sentido. Isso chama-se algarávia. É um termo científico, técnico, de expressões sem sentido. Mas não tem nada a ver com Pentecostes. Não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. Isso é mais uma invenção daqueles que não entenderam. Lembra que eu falei para vocês que os judeus ortodoxos, messiânicos e nazarenos estão celebrando no dia errado porque não traduziram correto? Da mesma maneira os cristãos estão celebrando errado Pentecostes. A palavra Pentecostes foi o recebimento. Esta é a Torá. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, ele escreveu num livro tudo aquilo que estava escrito. Foi o recebimento da Torá. E esta Torá seria para nos orientar no que fazer. Então, quando você começa a estudar a Bíblia, ali vai explicar como você deve realizar as coisas. O que você pode e o que você não deve fazer. A Bíblia não é um livro de proibições. A Bíblia é um livro de ensinos. A palavra Torá nada mais, nada menos do que é ensinar. Eu tenho visto aí em grupos messiânicos, eu estou fechado com a Torá. Não. Você devia estar fechado com Jeová e com Yeshua. Não com um livro. É apenas um livro que conta histórias da criação, que conta histórias da humanidade no seu início, que conta a destruição desse mundo, a restauração desse mundo, o chamado do pai da fé Abraão, o nascimento dos seus netos, e através de Jacó, Israel nasceria uma nação, e conta essa história. Esta é a Bíblia. Mas nós temos que ler com cuidado, para não sermos massa de manobra. As pessoas estão sofrendo desnecessariamente. A Bíblia diz, o meu povo perece porque não conhece. Então, nesse estudo que nós estamos dando para você, se você tiver um pouquinho de paciência, se você conseguir concluir esse ciclo, que não é muito longo, você não vai ser mais massa de manobra. Não vai ser mais gado para ser levado de lá para cá. Você vai ter sua personalidade. Você vai entender o que a palavra de Deus diz. O que ela nos manda fazer. O que eu devo, o que eu não devo fazer. E interessante que as Escrituras Sagradas diz o seguinte. Aquilo que ela proíbe,
ela explica por quê. E quando nós vamos pesquisar fora, nós vamos entender que é uma grande verdade. Ok? Então eu gostaria que você que estudou com a gente, eu vou estar colocando no meu Face a fotografia desses dois textos para vocês verem lá que está escrito Shabat e os tradutores lá não colocaram. Tá? E hoje eles não querem reconhecer o erro. Eles sabem que estão errados. Se você entrar no site do rabat.org, que é o site oficial do judaísmo ortodoxo, você vai lá, vai ver que eles colocam o Shavuot do dia 28 ao dia 30. Uma semana quase de Shavuot. Você não quer um dia só. Porque sabe que está errado. Mas eles não querem admitir. Eu já errei muito e agradeci a Deus porque Ele me mostrou e eu corrigi o meu caminho. Eu gostaria também de falar para você que está estudando com a gente sobre esse nosso livro. O número 2, esse aqui é uma trilogia, tá? São 3 livros. O número 2 está praticamente pronto, está em revisão. E esse número 1 traz como título Desmistificando o Judaísmo e suas tradições babilônicas. Você encontra no nosso site. E eu gostaria que você nos ajudasse. Porque vai ser através da venda deste que nós vamos conseguir imprimir o número 2. O número 2 está espetacular, está excelente. Para quem gosta de estudar, de conhecer, está lá. Esta é a mezuzá, a palavra mezuzá é umbral, bíblica. Ah, mas não é aquela quadradinha que não. Aquela não é. Aquela ali não é a bíblica. A bíblica é essa. Também está lá no nosso site. Então visite lá. Dê uma força para a gente. Para que a gente consiga continuar produzindo obras, livros, literatura. Para que você consiga realmente aprender a sair de todo esse misticismo. Infelizmente hoje, a maioria das pessoas estão seguindo tradições de homens. Só para você ter uma ideia, rapidamente aqui, eu conto aqui, tá vendo? Dos fariseus, saduceus, essênios e zelotes, que é a base da religião do judaísmo ortodoxo. Quem eram os essênios, quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, quem eram os samaritanos, os herodianos, os zelotes. Eu também tenho na página 32 eu falo entre dois mundos. Vocês estão vivendo entre dois mundos. Eu vivo entre dois mundos. Então, o que eu falo sobre isso? Eu falo sobre apostasia, crenças paganizadas babilônicas que foram incorporadas pelo judaísmo e pelo cristianismo. Eu falo sobre o calendário bíblico. Você sabia que nós não estamos no ano 2020 e nem tampouco em 5.780? Nesse livro aqui, eu mostro para vocês o ano que nós estamos vivendo, o ano real. E com certeza absoluta não é nenhum desses dois. Ok? Está lá no nosso site, está no nosso Face. Quem quiser entre em contato também na nossa rede social. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ficar comigo até agora. Bom descanso. Cuide-se. Se for possível, fique em casa. Se sair, se cuide. Vivemos em tempos difíceis. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, vocês têm meu WhatsApp e eu estou à disposição. Shalom, shalom.